Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Sei que estive um pouco ausente, mas hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que o seu testemunho, ele me tocou. E eu não podia deixar de trazê-la aqui para contar para vocês. No ano de 2024, nós estamos com projetos novos. E por isso eu estou aqui para continuar com o meu podcast para no ano de 2024 não mais parar, tá bom? E por isso eu trouxe uma convidada aqui para a gente dar continuidade a esse podcast. E, como eu disse, é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci na célula, na casa de um amigo. E eu trouxe aqui para contar o testemunho dela, que eu tenho certeza que vai falar o seu coração, e é a Amanda. Seja muito bem-vinda. Ai, muito prazer estar aqui nesse podcast, principalmente para falar de um assunto que eu amo tanto. Obrigada, Nossa, Taylor. eu tô muito feliz. Sinta-se à vontade, tá? E antes, sempre quando a gente vai começar um podcast, eu sempre peço para a pessoa se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Quem é a Amanda? Conta um pouquinho pra gente. Ai, gente, para quem não me conhece, né, eu sou Amanda Branciforte, sou casada há 9 anos com o Felipe, que é meu parceirão aí de vida para tudo, e sou youtuber também, né, trabalho aqui e tenho o meu milagre da vida. Agora eu sou Gente, mãe. E ele tá aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar ele para vocês. E como ela disse, gente, ela é youtuber. E isso é muito legal. Conta um pouquinho pra gente, Amanda, como surgiu essa vontade de ser youtuber? Bom, então, desde pequena minha mãe me colocou no teatro. Uhum. Então eu sempre gostei muito de tudo que fosse relacionado à arte, à comunicação, né. E aí, num dado momento, eu já era até casada, eu tinha comprado aquele livro, não sei se você lembra de um livro que era anti-estresse de pintura, de jardim. Aham. Só que de Aham. anti-estresse não tinha nada, porque você tinha que pesquisar formas de pintar, né. Uhum. E aí eu achei um vídeo no YouTube, eu: Uhum. "Gente, que legal isso, que Uhum. interessante", várias meninas falando sobre a vida e tal. Eu: "Poxa, eu quero fazer isso", aí eu comecei, foi assim que eu comecei com o meu canal. Cara, e eu lembro que há 10 anos atrás, eu tenho 10 de casado, eu tentei ser youtuber também uma vez, sério. Sério? Dava dicas de Gente, que dava o meu era relacionado à moda, né, fazer ah, cachinho tudo no a ver. cabelo. Cara, mas eu não consegui dar sequência nos vídeos, porque assim, pra você ser youtuber, você tem que ser persistente, né, você tem que, É. tipo assim, ter constância naquilo, porque você tá começando, nem todo início é fácil, né, você tá começando ali, pra você conseguir chegar onde você quer chegar, você tem que ter aquela persistência, e eu Sim. eu não consegui e olhar você falou que começou há 6 anos atrás? Não, meu canal já tem 8 anos. 8 É. anos, olha só. Tem 8 anos. E é até engraçado isso que você falou, porque é exatamente isso, né. Tenho 8 anos de canal, mas só a partir do 6º ano que eu Uhum. comecei a Ah lá. receber de fato. E você não desistiu. Não Ficou 6 desisti. anos sem ter 6 anos sem sem ganhar olha nada, só, era só é por gostar amor, muito, é literalmente. verdade. Não, e aí eu comecei o meu canal com dicas de moda, de beleza, e teve até algumas visualizações, mas o meu canal, ele só, alguns vídeos que as pessoas teve mais visualizações, foi quando eu fiz uma surpresa para o meu esposo, contando como eu descobri que eu estava grávida. Ah, Por que eu legal. falo que eu me identifiquei com a sua história? Depois que eu casei, a gente queria engravidar, né, eu queria Uhum. engravidar, e eu demorei muito tempo para engravidar. Mas antes de eu começar a contar um pouco da Caramba, minha história, sim. conta também a sua. Conta pra gente o seu milagre. Olha, é uma história um pouco longa, né, gente, porque o meu milagre tem muito a ver com a minha caminhada com Deus. Uhum. E, enfim, foi basicamente assim, desde que a gente casamos novos, né, eu Uhum. tinha 20, o Felipe 22, ele sempre quis ser pai, ele era louco pra ser pai. Só que eu achava que eu era muito nova, aí eu tentava enrolar ele, né, Aham. eu: "Não, amor, dá pra esperar mais um tempo". E aí, então, em 2019, a gente decidiu: "Não, agora é a hora da gente ter um bebê". Uhum.
E aí eu iludida, né? Felipe, então esse ano tudo vai mudar, porque em 3 meses eu vou estar grávida. Não, não é. Eu também achei. Não, Eu também você achei que eu achou? conseguiria também engravidar assim que eu Eu casasse. achei que ia ser Eu super também. rápido. Aí, enfim, aí ficamos nessa, né, tentando engravidar. Aí eu pesquisei até no Google, vi que tem pessoas que levam aí 1 ano para conseguir. Até então eu estava tranquila, né. Aí passou 1 ano, passou 2 anos, e nesse meio tempo a gente também estava muito afastado de Deus, a Uhum. gente não frequentava mais a igreja, a gente nem orava mais junto, para você ter uma noção. Então era uma frieza muito grande de ambas as partes Sim. com o Senhor. E, enfim, sem Deus É, não não tem tem como. como, gente, não tem como. Ele é a peça principal da É nossa vida. Se verdade. ele não está presente, não tem como É nada verdade. fluir, Às né. vezes a gente não entende por que que nós estamos passando por certas situações, né? E às vezes Deus quer chamar a nossa atenção de alguma maneira, né? É, E igual você falou, exatamente. né? Igual você falou, eu achei que eu iria engravidar 3 meses depois de casada. Eu também, mas por que que a gente não engravidou? Porque no meu caso, eu fiz todos os exames. Não Aham, tinha explicação, assim, por quê? Eu tava tudo comigo, tudo certo, com a Alan, tudo certo. Mas por quê? Por que que a gente teve que esperar tanto, sabe? E eu não sim. consegui entender. Mas só que a gente também tem que entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, entendeu? Verdade. Talvez naquele momento ali eu não estivesse pronta para gerar, né? Porque eu tinha Sim, acabado de casar, eu tinha 20 anos. Cara, era tudo novo para mim, ter uma casa para administrar, um marido para cuidar. sim, Imagina um sim. bebê. A minha vontade era ter um bebê, mas, poxa, será que seria. Que eu não ia ficar doida? Sei lá, que eu ia perder o controle de tudo? É, Sabe? Então, às vezes, a gente questiona tanto, murmura, por sim, quê? muito. Né? E a gente, cara, descansa o coração, né? Exatamente. Descansa, porque Deus tem planos para cada um de nós, tem um propósito na vida de cada um de nós. É, Verdade. né? Mas e aí, conta, Não, termina. não, então, e é muito disso também, da gente querer fazer muitas coisas pela força do nosso braço, né. O Sim. meu canal foi muito assim, quando eu estava tentando tudo pela força do meu braço, não fluía. Quando eu descansei no Senhor, de uma hora para outra, tudo começou a dar certo. E eu digo que Deus é um Deus de detalhes justamente por conta disso. Na época, a nossa situação financeira era muito ruim. E exames, né, como você fez, você deve ter uma noção que exames para descobrir se tem alguma causa de infertilidade, são exames, assim, caríssimos, né. Sim. E eu não tinha plano na época, então, assim, foi basicamente isso. Decidimos que precisávamos, ter um contato de novo com Deus. Uhum. Voltamos a frequentar a igreja, eu não era batizada. Aham. Aí o Espírito Santo me convenceu de que realmente esse era o caminho, né, para mim. Me batizei e depois que eu me batizei foi uma virada de chave tremenda na minha vida, onde tudo para mim começou a fazer sentido. Eu comecei a ter um temor muito grande por Uhum. Deus, sabe, entender mais sobre a salvação e tudo mais. E aí foi o meu caminho de obediência com o Senhor, né. Eu comecei a abrir mão porque ser cristão é isso, né, Abrir é mão, a gente abrir renunciar. mão, é renunciar à nossa Sim. carne que Sim. grita, né, mas a gente precisa entender que a gente não está aqui por nós, a gente está aqui para cumprir o propósito de Deus. E foi quando tudo começou a dar certo, o nosso casamento estava numa fase maravilhosa, a gente começou a conseguir investigar, né, tivemos Aham. recursos para isso, e aí foi quando veio as pelejas, né, porque cada Aham. diagnóstico era uma tristeza, assim, que não cabia. Sim. Porque o primeiro foi das trompas obstruídas, Sim. né, que Uhum. esse é um dos principais, que pelos métodos naturais realmente é praticamente impossível conseguir engravidar de forma natural, né. Sim. Aí também tive uma endometriose e também tinha ovulação tardia, né. Sim. E aí quando eu vi tudo isso, meu Deus, nossa, eu fiquei tão mal, assim, porque por mais que a gente tenha recebido a promessa de que eu Sim. geraria, a carne Sim, milita, né, aham. a carne milita Será? contra o Sim, espírito milita contra a carne e você fica nessa. é Não, verdade. mas em quem você vai confiar? Em Deus ou no
naquele diagnóstico que tá ali na sua frente. Eu prefiro confiar em Deus. Amém, amém. E por isso você recebeu o seu milagre. Mas, Amanda, Sim. aqui, depois que você casou, aí depois de quanto tempo você esperou pra você conseguir ter o seu milagre? Não, então foram 4 Ah, anos. 4 Depois que a anos. gente começou a tentar, foram 4 anos até eu conseguir de fato engravidar, né. Aham. O nosso médico chegou a dar um prazo, assim, né, pra gente. O nosso médico também maravilhoso, sempre mostrou muita confiança nesse Sim. momento, ele também é cristão, sabe. Assim, foi incrível. E a gente esperou 4 anos. E eu lembro que no dia que eu peguei o resultado, antes disso, né, durante esse período que eu já estava investigando, fazendo os tratamentos que tinha que fazer, eu dei a louca, eu estava no shopping com o Felipe, e eu sempre ficava namorando roupinha de bebê, né. Sim. E aí eu vi uma linda lá, de menino. Uhum. Olha, eu nem sonhava em estar grávida. Eu olhei para o Felipe assim: "Eu, amor, eu vou comprar essa roupa". Aham. Aí ele: "Amanda, mas a gente nem tá". Aí eu: "Não, amor, eu vou comprar". Porque eu acho que a fé é muito Com disso, né, é certeza. você chamar, o espiritual para o real, entendeu? É É verdade. você literalmente crer na promessa que já foi liberada, porque eu acho que É verdade. muito das coisas assim, todos nós temos promessas do Senhor, eu acredito nisso. Só que as nossas atitudes é que vão fazer com que elas se concretizem ou não. Com certeza. Eu entendo que o tempo que a gente passou de espera pelo milagre que foi o Davi, não foi um tempo para o Senhor, porque Deus não precisa de tempo para fazer nada, ele faz a hora que ele quiser. Se ele quiser fazer hoje, ele faz, ele É é Deus. verdade. O tempo que a gente esperou foi pra gente se curar É individualmente. verdade. Eu, Felipe, e foi assim esse processo, foi o processo que eu mais tive, assim, próxima de Deus, que eu mais estava íntima com ele, sabe. Sim. E foi maravilhoso. E agora temos aí o Ai, que Davi. lindo, que lindo. É um testemunho muito bonito, porque, como eu falei, né, eu passei por isso e muitas vezes me questionava. E eu sei que também tem mulheres passando por isso. Sim, Né, muitas, muitas. E às vezes muitas. não entende o porquê que tá passando por isso. Deus queria tratar em você, né, em alguma área, né? Sim, Às vezes Deus te chamando, querendo, né, ter algo mais a fundo contigo, exato. né? Querendo te chamar. E você às vezes não estava conseguindo. é, enxergar isso, né. Então, graças a Deus, você conseguiu, se rendeu à presença do Espírito Santo e Deus te deu o seu milagre. Eu lembro quando a gente fala, assim, da história das mulheres que não conseguem gerar, eu lembro muito da história de Ana, né, Sim, que era amada pelo seu esposo e não conseguia gerar. E como que ela conseguiu o milagre dela? Né, porque, Deus trata na vida de cada um de uma maneira diferente, né. O exatamente. seu foi para chamar a sua atenção: "Filha, eu tô aqui, vem, olha para mim, olha para o alto", né. Às vezes Deus faz a gente passar por certas situações para que a gente volte a olhar para o alto e para a Sim. gente ver que nós somos totalmente dependentes deles, Exatamente, eu ia falar isso, né. pra eu verdadeiramente entender que a minha dependência estava Sim, nele, com não em certeza. mim. Então, na hora que a gente está passando aquelas situações ali, a gente não enxerga, né, mas às vezes Deus tem que, fazer a gente enxergar de alguma maneira para a gente reconhecer isso, né. Então, como eu estava falando, a história de Ana, Ana era estéril e ela era muito amada pelo seu esposo. E eu acredito que todos os dias Ana orava, sabe, Sim. orava para pedir a Deus: "Senhor, eu quero um filho, me dê um filho". Mas quando que Deus respondeu à oração de Ana? Quando ela entregou algo, né, que dela para Deus. Senhor, me dê um filho e eu entregarei ele para o seu altar. Então, às vezes, Deus também quer algo de nós. Sim, Porque a gente às vezes só fala, Senhor, me dá um filho, me dá aquilo, me dá não sei o quê. exato, E o que que nós estamos entregando para Deus? Sabe? Não tô falando que para você pedir um filho e entregar o seu filho para Deus. Cada um, Deus vai tratar de alguma maneira. Às vezes é algo que você precisa entregar a Deus, algo que esteja te afastando da presença dele, sim, né? Algo que Deus quer que você entregue que tá te afastando cada dia mais dele, sabe? E Deus, ele não vai te dar nada que vai te afastar mais dele.
Ele quer você para perto dele. Então, ele vai fazer o possível para chamar a tua atenção. Eu acredito muito que... Nossa, tudo que você falou parece que eu tô relembrando, sabe? Sim. É exatamente isso. É confiança. Ele perceber que pode confiar na gente, sabe? É como se eu tivesse sido aprovada ao longo do processo, né? Sim. Eu tive verdadeiramente uma aprovação do Senhor para aquilo dali. Tanto no meu canal, porque ele me curou para eu curar pessoas. Eu Sim, creio sim. nisso, né? Então, no meu canal, não era do Senhor. Uhum. Quando passou a ser, ele explodiu. Ai, olha aqui. História. A mesma coisa, a minha gravidez, quando... Nossa, ai, chega até a me arrepiar, gente. Eu orava todos os dias, Tuane. Todos os dias eu pedia, Senhor, eu quero ser mãe. Senhor, Sim. me dá um filho. É tudo que eu mais quero, meu Uhum. Deus. E eu sempre falei isso. Senhor, eu quero um filho para te glorificar. Sim. Porque eu não vou esconder de ninguém essa história. Eu podia muito bem vir na internet, gente, tô grávida, foi no tempo que eu queria Sim, e tá sim. tudo certo. Mas você quis exaltar o nome do Senhor. Exatamente. Com Eu falei com Deus, eu falei, Deus, as pessoas vão reconhecer que o Senhor não está morto, o Senhor está vivo, o Senhor continua executando seus milagres, Sim. o Senhor continua presente perto daqueles que te clamam, que te chamam, sabe? E foi isso que eu fiz. Tanto é que é muito engraçado, gente, sério. Eu já preparava o meu testemunho antes, eu tinha tanta Sim. certeza que o Senhor ia fazer. Isso é ter fé. Ter Com fé, certeza. isso. Que eu pegava a câmera, né? Eu gravava indo fazer o exame. Eu gravei mostrando o meu resultado, porque tem gente que desconfia, né? Sim. Então, eu tenho prova de tudo. Sim. Eu não, olha só, gente. Para realmente testificar o Sim. poder do nosso Deus, sabe? E foi isso, eu acreditei e realmente... Ai, que lindo. Por isso que eu falei, gente, que esse testemunho me tocou, sabe? E é lindo ver quando você fala que você falava, não, declarava que você, né, profetizava sobre a sua vida que você teria um filho. E o quão é importante a gente profetizar sobre as nossas vidas, né? Porque Deus criou o mundo com o quê? Com o poder da sua palavra. Então, Deus já nos ensina ali que o poder da palavra é poderoso, sabe? Igual ele também nos conta a história em Ezequiel 37, que havia um exército morto. Mas o que ele ordenou para Ezequiel? Profetiza sobre o vale de ossos secos, não tinha vida. E ele profetizou, e aquele exército se levantou, entendeu? E o poder da palavra, gente, é muito importante para a vida de cada um de nós. Então, declare sobre a sua vida um ano de 2024 de portas abertas para a tua casa. Amém. Profetiza sobre a tua vida um ano de 2004. Desculpa. Profetiza sobre a sua vida um ano de 2024 de portas abertas para o teu ministério. Amém. Declare sobre a tua casa, né? Porque a gente declarar é forte, é poderoso, né? Amanda, você falou alguma coisa sobre obediência, né? Obedecer a Deus. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo de obediência a Ele. Olha, ao longo do processo, o que mais a gente tem que fazer é obedecer ao Senhor. Vou dizer para vocês, assim, não é fácil, né? Porque o processo é assim mesmo, é aos poucos, né? À medida que você vai entregando, você vai se aproximando mais de Deus, você vai conhecendo mais dele. Como eu disse, o meu batismo foi uma virada de chave, né? Sim. Só que eu tinha muito respeito do meu avanço com o Senhor, porque eu não queria que fosse nada superficial, Sim. nada também muito, me batizei, sou super convertida, não, eu queria saber quem ele era de fato, entendeu? Então, assim, eu não lia a Bíblia. Uhum. Eu tinha muito interesse por livros que fossem baseados na palavra, né? Livros de pastores e tal, mas a Bíblia mesmo eu não tinha interesse de pegar e ler. Até que eu quebrei esse ciclo. Eu tenho que conhecer o meu Deus pela palavra dele, não pelo que as pessoas me falam. E isso que eu
que eu queria muito falar com as pessoas, gente, não busque Deus, assim, pelas pessoas, sabe? Tenha o seu momento, o seu secreto com o Senhor, porque Deus não é um Deus distante, né? Ele é tão Verdade, próximo. verdade. E quando a gente tá nesse momento íntimo com ele, é que a gente percebe, nossa, cara, como é maravilhoso estar na sua presença. E aí foi assim, foi um caminho. Eu ouvia muitas músicas, assim, seculares, né, que não edificavam em nada a minha vida. E aí, aos poucos, eu fui, não faz mais sentido pra mim. Eu tô querendo detalhar para explicar que são pequenas atitudes nossas que Deus para e vê assim, poxa, ela tá abrindo mão disso Sim, por mim. sim, claro. Isso agradou o meu coração. Alguma coisa que eu fiz, eu sei que agradou o coração do Senhor. E foram em pequenas atitudes, entendeu? Senhor, eu abro mão disso pra ti. Eu abro mão daquilo pro Senhor. E aí ele vê, cara, a prioridade da vida dela não são mais essas coisas, sou eu. É verdade. E você falando de ouvir músicas seculares, muitas pessoas hoje não entendem. Ah, mas por que tem a ver escutar uma música secular? Gente, eu também não consigo escutar. Eu não consigo escutar música secular. É algo meu com Deus. É igual os louvores que eu tenho para minha vida é de adoração a Ele. O que faz sentido para mim é louvar e engrandecer o nome dele. Muitas E pessoas você faz isso muito bem. muitas pessoas não entendem, mas eu não consigo escutar. Não consigo. E vai ser assim. Queira as pessoas gostarem ou não. Com você também já foi assim? As pessoas questionarem ou não? Então, a minha família, ela é toda católica, né, Sim. mas eles super respeitam, Respeitam. a família do Felipe também, né. Ah, que bom. Então, o Felipe engraçado, o Felipe, quando a gente começou a namorar, ele que era evangélico, Aham. eu era católica, mas eu sempre amei, porque eu senti uma presença diferente, era diferente, Sim. foi o lugar que eu realmente me encontrei, sabe. Mas questionamentos sempre vai ter, né, ainda mais mas engraçado, no meu meio da internet, né, como eu tô há anos, Sim. tem muita gente que me acompanha desde o início. Uhum. E olha que curioso, a maioria das pessoas que estão desde essa época lá de trás, eles falam: "Amanda, é lindo ver sua trajetória, Transformação é também, né? lindo". E através da minha vida, muitas outras Você alcança outras vidas, sim. né? É muito legal. A gente que tem essa exposição com a internet, É, poder influenciar pessoas a querer conhecer o Deus que te transformou, o Deus que fez o milagre na sua vida, né? é. Então, você contando assim que você teve que obedeceu a voz do Senhor para ter o seu milagre, eu vejo muito isso como obedecer é a chave para vivermos o O milagre de propósito. Deus nas nossas vidas, né? Porque não sei se você conhece a história da viúva, né, lá de Segunda Reis, acho que capítulo 4, se eu não me engano. A viúva que obedeceu a voz do profeta Eliseu, né, direcionado por Deus, e ele falou assim para ela: vá atrás de vasilhas emprestadas e, né, para encher todos os azeites para você pagar a sua dívida. O que ela fez? Obedeceu a voz do profeta e com isso ela conseguiu encher todas as botijas, né? Conseguiu pagar, ainda sobrou dinheiro para ela viver com seus filhos. Ou seja, obedeceu e teve um milagre na sua vida da multiplicação do azeite. Também quando Jesus ordenou para Pedro lançar as redes novamente ao mar, o que ele fez? Obedeceu à voz do Senhor e viveu o milagre da multiplicação dos peixes. Então, esse é o caminho. Obedeça à voz do Senhor e você viverá o extraordinário de Deus na sua vida, né? Então, Sim. é lindo de ver. Você falou aí, eu vou pegar até um gancho, que eu acho lindo essa passagem dos peixes, né. Eu um dia vi uma pregação falando sobre isso, sobre um contexto, um olhar diferente e me fez refletir muito sobre, que no momento que Jesus pede para Pedro arremessar a rede e Pedro sobe com vários peixes e ele acha aquilo inacreditável, né, realmente aquilo foi, né, uma bênção, né. A gente olha para aquilo ali: "Meu Deus, foi uma bênção", mas a bênção maior foi o que veio Com depois, quando certeza. Jesus fala assim: "Siga-me".
É verdade. você vai ser um pescador de homens. Então, às vezes, Deus faz uma coisinha ali, mas para você entender um propósito maior que vem depois, né? É verdade. Cara, e Deus, eu sei que passar, assim, obedecer, renunciar, abrir mão de coisas que a gente gostava para viver, né, nos caminhos do Senhor, para seguir, né, a sua palavra e seus mandamentos, é difícil, né? Mas Muito. o que que ele nos garante? Nos garante que a vida eterna, nos garante que valerá a pena servir a ele. Então, eu também decidi escolher para minha vida abrir mão de tudo que o mundo tenha a me oferecer para seguir os caminhos do Senhor, porque nele eu encontro tudo que eu preciso, nele eu encontro a paz, nele eu encontro abrigo, nele eu encontro amor, e isso para mim é o suficiente, né? Então nele eu encontro todas as coisas e ele é o suficiente para mim. Amém. E, Lindo, lindo. e você tava, Amanda, você tava me contando também que às vezes eu escuto você falar para eu pegar a pergunta e depois te perguntar. Como você, né, você falou que no início do seu canal era um outro tema, era o quê? Moda? Era falando Era sobre o faça quê? você mesmo. Faça... Não tinha aquelas diquinhas de eu... faça você do it yourself. não me É recordo. customização de Ah, tá. Ah, roupa. sim, entendi. Essas Aí coisinhas. tá, aí você quando você conheceu a Cristo, quando você se entregou a ele, você mudou o seu canal pra contar o teu milagre. Não, então, o meu canal, ele era sobre isso, depois ele passou a ser sobre entretenimento, só Sim. que era um entretenimento muito, Uhum. sabe, muito secular, né? Digamos Entendi. assim. O que tava na moda, música do momento, Entendi. playlist, essas Entendi. coisas. Fazia de tudo. 8 anos são vários dias. Porque o caramba, alguma coisa aqui tem que dar Vai certo. funcionar. Foi aquilo, de fazer tudo na força do meu Aham. braço. Né? Aí depois foi mudando. Engraçado que o meu canal do YouTube, por isso que eu falo que é uma responsabilidade muito grande. Eu me cobro muito, eu sei assim que eu não sou perfeita, sabe? Eu tô longe de ser, eu me cobro mesmo. O Felipe fala, amor, você se cobra demais. Mas é porque eu sei da responsabilidade que eu tenho, porque Sim. principalmente o meu canal fala muito com jovens. Sim. O meu canal fala com um público mais teen. E é um público, Tuane, que hoje absorve de tudo. Sim. De bom e de Sim. ruim. Verdade. E de muito ruim. Pelo Verdade. que a gente tem visto, né? Então, assim, é complicado, sabe? Sim. Mas eu fico muito feliz que a maioria das crianças e adolescentes que me acompanham tem até supervisão dos pais. Sim. Os pais acompanham a história, Sim. né? E aí depois até que passou a ser sobre maternidade, sobre a nossa vida, o dia a dia, né? Muitos pais acompanham às vezes até mais do que os filhos, né? Sim. Eles amam ver a evolução do Davi, continuam orando pela nossa vida, porque eu não comentei aqui, mas a minha gravidez também foi uma gravidez de risco, porque eu tinha risco de trombofilia, né? Eu tinha risco de ter aborto ao longo da gravidez. Só que por um exame que eu fiz, o meu médico descobriu antecipadamente, e aí eu consegui tratar, eu tomava injeção todos os dias, né? Então, assim, eu posso dizer que eu vivi o processo intensamente mesmo. Cada agulhinha que eu... E olha que eu tenho pavor de agulha, então até nisso eu fui tratada. Eu não... Tô salvando meu filho. Todo dia eu tentava, assim, ressignificar aquilo, né? Para não ser um peso, para ser mais uma história de superação mesmo. Ah, legal. Então, você como influenciadora, eu acho que, não sei se você respondeu essa pergunta, mas você como influenciadora, quem olha seu canal hoje, vê que você é uma serva de Deus, e porque você tenta sempre mostrar o que Deus fez na sua vida e para falar do amor de Jesus. Sim, eu tento mostrar isso em palavras, né? Tem vídeos totalmente dedicados a isso, inclusive tem meu testemunho completo lá no canal, que graças a Deus já alcançou muitas vidas, nem só relacionada à maternidade, mas às vezes as pessoas são tocadas de formas diferentes, né? Deus fala de formas diferentes com cada um. E também no nosso dia a dia, com respeito, amor, né? Eu sempre oro por isso, para que a luz do Senhor, através da minha vida, consiga iluminar outras pessoas, né? Através da vida do Davi também.
E é isso. Tá, legal. Deixa eu te perguntar, como você acha que uma mulher cristã deve se comportar com essa exposição com as pessoas do público, assim, com a internet? Olha, primeiro buscar sempre muita sabedoria, né, de Deus, sempre tudo que eu vou fazer, eu tenho isso muito na minha mente, assim, um sim é sempre muito claro. Sim. Quando quando que é um não? Quando tem dúvida. Então, quando eu tô com dúvida de alguma coisa, Senhor, então não é pra mim. É Eu verdade. tento sempre me posicionar assim. É Sim. claro que muitas vezes a gente, né, a gente falha, Falha, é verdade. mas rapidamente o Senhor já bota o É cabresto, verdade. porque quando você tem intimidade, não tem jeito. Você escuta a voz do Espírito O Santo. Espírito Santo te incomoda. Exato, É incomoda. verdade, porque tem muitas pessoas hoje na internet para tentar perseguir os cristãos, né? Porque É, quando a gente se posiciona, eles ficam ali querendo achar um jeito de, mas você não é cristã? Por que que você tá sim. fazendo isso? Então a gente tem que ter essa postura, né? É, Pra gente pedindo sabedoria a Deus pra gente não acontecer isso, né? Porque as pessoas do mundo vão nos olhar e pra gente sim. mostrar para eles que nós somos servos e filhos de Deus, nós temos que fazer a diferença. E É, como a gente faz a diferença? Amando os nossos inimigos, não ficando é. com raiva, não acusando, não julgando, é tudo isso que a palavra Sim. nos ensina, né? Então a gente sempre tem que pedir sabedoria ao Espírito Santo para que aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, que o brilho dele possa refletir nas nossas vidas. É isso mesmo. Nosso podcast está chegando ao fim. Eu amei te receber Ai, aqui. Tuane, muito Obrigada, obrigada. obrigada por ter aceitado esse convite de última hora, assim, foi um prazer enorme. E antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que passam por isso que nós passamos, né? Que você passou, que às vezes está quase desistindo, que não tem mais esperança. O que você pode dizer para elas uma palavra de fé para encorajá-las a não desistir e continuar descansando no Senhor? Meninas, não perca a sua fé, Amém. porque a fé é certeza daquilo que não vemos, é a prova daquilo que esperamos, né? Amém. E, gente, continue confiando no Senhor. Tenha, assim, um posicionamento Sim, diante disso, sabe? Agarre aquilo que o Senhor prometeu para sua vida e não se desvie, sabe? Vá fundo naquilo, tenha intimidade com Deus, porque Ele é o único que pode te todas aprovar, as não são coisas. outras pessoas, não escute palpites de ninguém. Sim, Eu lembro que tinham muitos comentários que me magoavam muito, quando questionavam: "Ai, você vai ser mãe só depois dos 30", como sim. se isso fosse Não dê algo muito voz assim. ruim. Então não alimente isso no seu Isso, coração, isso. porque só vai te fazer É mal. verdade, é verdade. O inimigo pode usar também v várias formas para tentar te convencer que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não vai gerar. É, Mas tenta bloquear essas vozes. Peça discernimento ao Espírito Santo para você dar lugar à voz do Espírito, né? Porque isso. ele está aqui o tempo todo nos encorajando, nos dando força, né? E para a gente não desistir. Isso Gente, aí, antes de gente. finalizarmos o podcast, vamos mostrar o seu milagre? Ai, Ah, ele tá bora! aqui, Ele tá, gente. Pega gente. lá. Posso pegar? Traz aqui, Vai papai. trazer? Ai, meu Ai, meu Deus! Deus, que coisa fofa. Ai, Gente, ele é Davi. muito sorridente. Ai, gente, lindo demais. Olha lá. Quer falar no microfone, filho? Ih! Meu gordinho já está pesado pra caramba. Ih, Ai, que lindo, filho. gente. Eu falei que Aí. a história dela é um testemunho muito lindo. Então, se você também não segue a Amanda nas redes sociais, conheço ela um pouquinho, vai lá no Instagram dela, a gente vai colocar o arroba dela aqui na descrição do vídeo. Ai, vai ser E, um prazer, ai, gente. gente, obrigada, um beijo. Até o Obrigada. próximo podcast. Beijo! Tchau.